Boa tarde, pessoal. Boa tarde. A gente está começando agora a nossa quinta semana da disciplina de Programação Web 2, certo? Nosso tema da aula de hoje é o acesso ao banco de dados, do lado do servidor, né? Hoje, como a internet funciona? A gente tem as linguagens de programação que são voltadas para o cliente, então elas ficam rodando no cliente, né? A gente já estudou algumas delas. HTML, CSS, Python. E agora, por último, o nosso Java e Script, nosso tão amado JavaScript, né? Isso aí é a parte do cliente, né? A parte do servidor, nossa arquitetura de programação hoje, dividimos em cliente e servidor, a gente tem algumas linguagens de programação que são voltadas para o servidor, certo? O que é que fica no servidor? Fica um sistema operacional para servidores. Então, a gente tem o Ubuntu para servidor, o Windows Server para servidor, são os SO para servidor, e sobre esses SOs ficam alguns sistemas responsáveis por gerenciar alguns recursos do computador. Por exemplo, a gente tem o SGBD, né, que é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados. A gente também tem os servidores de aplicação, onde você coloca, propriamente dito, as suas aplicações. A gente tem o Samba, que é um servidor de dados, né, servidor de arquivos. A gente também tem o Apache 2, que é um servidor de páginas web. Então, cada um desempenha seu papel dentro de um servidor, certo? O Node.js, que a gente vai começar a estudar, que acredito que vocês já fizeram atividades com ele, já é uma linguagem voltada para servidores, né? No Node, a gente consegue fazer as conexões com o banco de dados local, né? Vocês vão ter o banco de dados funcionando como um serviço e o Node.js vai acessar o banco de dados, certo? Através de conexão. Por isso que a gente vai começar a acessar o banco de dados agora, que a disciplina de banco de dados acabou. Então, como vocês já sabem tudo de banco de dados, vamos começar a trabalhar com banco de dados. Vocês vão ver que o acesso ao banco de dados é muito parecido em qualquer linguagem, Java, JavaScript, Python, Node.js também. Então, como a gente precisa conectar o banco de dados para acessar nossas informações, configurar nossos arquivos, nós começaremos a estudar agora a parte do Node.js, conectando o banco de dados. Então, pessoal, o que é que vai vir pela frente, né, nessas próximas 4 semanas? Nessas 4 semanas que vão vir agora, nós utilizaremos nas aulas práticas, nós aprenderemos os recursos disponibilizados pelo Node.js. Faremos algumas práticas voltadas à programação com Node. Beleza, pessoal? Como a gente já sabe tudo de banco de dados, já sabe tudo de JavaScript, né? Que é a parte do cliente. Agora a gente vai trabalhar no back-end, que é a parte da aplicação, a parte do servidor, é a parte de conexão, né? A parte de gerenciamento de redes. Tudo isso a gente vai ver agora, a partir de agora até o final da disciplina, que seriam mais 4 semanas. Hoje é dia 29, nossa quinta aula. Aí a gente vai ter aula dia 6. Dia 8 a gente vai ter mais 2 aulas práticas, referente ao dia 1º e ao dia 8. A gente vai ter aula do dia 13, que é o nosso 7º módulo. A prática do dia 13, que é dia 15. E dia 20. E a gente, então, está encerrando a disciplina quase no final do mês, dia 22, certo? Vou tentar fazer a segunda prova no dia 15, para entregar dia 22. Não, a prova vai ser escrita, né? Dia 15, provavelmente vai ser a segunda prova, que a gente vai ter visto bastante conteúdo. E dia 22 eu já faço a prova final, que seria o nosso último encontro.
Na primeira aula, eu faço a aula prática da semana e eu aproveito o CD da tarde já para fazer a prova final. Quem não fez, dia 15, a prova, vai servir de prova final e também vai servir de AF. Beleza, pessoal? Não acho que ninguém vai ficar de AF, né? Talvez alguém precise só fazer segunda chamada. Mas a gente vai conversando. Então, a partir de hoje, pessoal, vamos nos especializar no Node.js. O que é que essa linguagem faz? Como é que ela trabalha? O que é que ela come? Onde ela se esconde? A gente vai estudar. Beleza, pessoal? Então, vamos seguindo a aula de hoje, que é a parte de conexão com o banco de dados, utilizando Node.js. A revisão da semana passada, a gente viu a parte de banco de dados, a gente vai ver integração com o banco de dados usando Node.js, consultas, inserções e atualização de dados no Node. Basicamente, a gente vai pegar aqueles comandos que a gente viu lá em banco de dados, e vai numa área BD e vai converter para agora o Node.js, certo? A gente teve a parte de gerenciamento de sessões nas aulas passadas, estudamos tokens, coloquei na prova o que são cookies, né? Algumas pessoas responderam direitinho. A implementação de sistema de autorização, proteção de rotas e dados sensíveis, certo, pessoal? Até quarta-feira, eu estou postando, na quarta não, quinta, né? Quando vocês me entregarem a última prova, eu vou postar a nota das duas últimas provas, das últimas duas provas de banco de dados. Certo? Revisãozinha de banco de dados, mas a gente já viu faz pouco tempo, então não é nem revisão ainda, né? Um banco de dados relacional é um tipo de banco de dados que organiza os dados em tabelas relacionadas entre si. Então, a gente tem um banco de dados, talvez faça até mais sentido agora que vocês já estudaram, o que é o banco de dados relacional. Então, quando a gente tem, por exemplo, a tabela empregados, e você precisa armazenar informações de setores da empresa, você vai ter relacionamento com empregados, porque empregados trabalham em setores. Ou você tem informações de dependentes e armazena também no banco de dados empregados, você tem a necessidade de armazenar dependentes, você pode criar outra tabela e relacionar com a tabela empregado. Então, por isso, o nome banco de dados relacional. Os dados que são armazenados são gerenciados em conjunto, né? São relacionados. Então, todos os dados, as entradas de dados, têm a ver uma coisa com outra. Às vezes, uma informação é mais distante, né? Não tem muita relação, mas, no geral, as informações no banco de dados, elas têm relação entre si, certo? Daí o conceito de banco de dados relacional. Esta organização permite que o usuário acesse, atualize e manipule seus dados de maneira flexível e estruturada, com ordem, né? Quando eu vou inserir dados no meu banco de dados, aquelas informações já fazem sentido, não só para as pessoas que estão acessando as informações, mas também para o banco de dados em si, porque ele já vai criar estruturas lógicas que armazenam as informações de forma que sejam fáceis de atualizar, fácil de buscar, fácil de apagar, fácil de fazer tudo, certo? A estrutura, né? A gente já viu. Basicamente, um SGBD, um sistema gerenciador de banco de dados, tem esquemas. Cada esquema representa um banco de dados, certo? Com dados de uma empresa ou várias empresas. A gente pode ter um SGBD, um sistema gerenciado de banco de dados, com vários bancos de dados conectados entre si, certo? Mas o banco de dados também é composto por tabelas, que a gente viu que todas as informações no banco de dados é armazenado em tabelas, também chamado de relações.
são compostos por linhas e colunas. Cada tabela geralmente representa um objeto ou entidade, que é o que a gente tinha comentado, como usuários, produtos ou pedidos, por exemplo, né? A gente viu também que linhas representam os registros individual de cada tabela e as colunas representam os atributos ou características de cada registro. Então, eu posso ter meu registro. Código 1 é o meu atributo. Nome, outro atributo. Idade, outro atributo. Então, cada linha representa uma entrada de dados e cada coluna, atributos daquela entrada de dados. Então, isso aí, acredito que está bem claro ainda para vocês. A linguagem que a gente trabalhou foi o SQL, que é Structured Language Query Language, que é uma linguagem padrão para interagir com a maioria dos RDBMS, que são os... não sei o que é. É um dos tipos, os bancos de dados, todos os bancos de dados do mundo, né? Se representaria isso aí. Todos os sistemas de manipulação de dados do mundo. Com a SQL, você pode criar, modificar e gerenciar os resultados através de 5 linguagens, mas a gente só viu 2, que é a DDL e a DML. O que cada uma faz? São distintas, né, pessoal? A DDL é uma linguagem de definição de dados, usada para definir os esquemas, atributos, revisões, regras de integridade, que são as regras para adicionar valores, índice, etc. Então, é a linguagem estrutural, né? E a DML é a linguagem de manipulação de dados, usada para se ter acesso aos dados armazenados no banco de dados. Então, a DDL, ela cria as tabelas e os atributos, e a DML coloca informações na tabela. Elas são parecidas, né? Mas são linguagens diferentes. Certo, pessoal? Agora, partindo para a integração com o Node.js. Para usar o Node.js, juntamente com o MySQL, você precisará de um modelo que permite a conexão entre eles. Um dos pacotes mais populares para isso é o MySQL, disponível no NPM, que é o instalador do Node. Veremos como realizar esta conexão. Primeiramente, a instalação, né? Primeiro, você precisa ter o Node.js e o NPM, Node Package Manager, que é o gerenciador de pacotes do Node, instalados em sua máquina. Assumindo que você já tem instalado no MySQL, crie um novo projeto Node.js e instale o módulo no MySQL, que é bem simples, mkdir, meu projeto, que é abrir, esse é o terminal, viu? É o bash. Esse é o bash do Linux. Seria o prompt de comando do Linux, né? mkdir, meu projeto, criei uma pasta, cd, meu projeto, abri a pasta e dentro eu coloquei, npm init -y, instalei o npm. E npm install em MySQL. Pronto. Aí, com o npm install MySQL, eu já consigo instalar totalmente os pacotes necessários para conexão com o MySQL. Integração com o banco de dados usando Node.js. Então, a conexão que a gente vai fazer, cria um arquivo, por exemplo, index.js, e adicione o código ao lado. Execute o arquivo node.js. Aí a gente tem aí, const, que é uma variável, MySQL, requer, né, pega o MySQL, que é o pacote. Depois eu vou criar uma conexão, Como é que eu faço uma conexão? Eu crio outro const conexão, e a partir do MySQL, que eu estou pegando o pacote aqui, a partir do MySQL, create connection. Qual é a conexão? Eu coloco o IP, localhost, por exemplo, se tiver na minha máquina local, localhost mesmo resolve. Usuário, password e o nome da tabela. Qual é esse usuário aí? Usuário lá do banco de dados. Vocês se lembram que eu pedi para vocês adicionarem usuário lá na instalação? Pronto, é aquele usuário lá. Ah, professor, não tem usuário, não tem problema. A gente pode usar o próprio root. Coloca aí root
o password do root e o nome da tabela, certo? Se deu erro, isso daqui, ele vai me informar aqui através do connection erro. Se der erro, ele vai dizer assim, conectado ao banco de dados. Aliás, se não deu erro, né? Throws erros. Se não deu console conectado ao banco de dados, é porque deu certo. Certo? Só isso aí. Então, basicamente, a gente precisa fornecer o IP da máquina, que está o meu servidor de banco de dados rodando. No nosso caso, é o MySQL, Workbench, pode ser. Connections, users, é usuário lá do banco de dados. Quando vocês vão gerar o esquema a partir do SQL, ele não pede o login e a senha, é o mesmo login e a senha que está aqui. E o nome do banco de dados, que você criou lá nos esquemas do Workbench. Conectou isso aí, ele já disse, conexão, sucesso. Aí, a partir daí, a gente vai usar os comandos do MySQL para extrair dados, consultar dados, inserir dados, atualizar os dados. Depois que estabelecer a conexão, você começa a executar as queries, que são os comandos do MySQL. Para consultar o dado, bem simples, né? Já conhecemos o comando, inclusive. Consulta dados é connection query, select from nome da tabela, a gente passa os outros parâmetros. É erro e results, que são os resultados da minha consulta. Se acontecer algum erro, console erro para dizer algum erro. Que erros pode ser esse? Coloquei o nome da tabela errado, não tem aquelas informações solicitadas, o valor vem vazio, pode dar vários tipos de erro conforme a sua solicitação, certo? Para inserir dados, bem simples também, ó. Obviamente, você precisa saber a estrutura do banco de dados para saber quais campos você vai precisar preencher e vai fazer uma inserção do mesmo jeitinho que a gente fazia lá no Workbench, ó. Const, post, do tipo nome e idade, né? Vou adicionar só 2 valores. Aí eu dou um query, insert into, e nome da tabela, set. Aí qual vai ser o coisa? Vai ser o post. Você vai enviar, né? Lembra do post? O que é que o post faz? Ele posta, né? Por assim dizer. Ele manda, né? Aí dou um post, que é construído aqui em cima, ó. Vocês estão vendo, né? O cursor do mouse. O meu post é começa aqui em cima. Ele é criado a partir do nome e da idade, certo? Então, só estou enviando 2 informações. Então, esse post aí vai ser uma dupla, né? Parecida lá com o nosso Python. Então, quando eu dou um insert into o nome da tabela, eu jogo as informações que eu preciso. Set, aí post. Erro e result. Do mesmo jeito lá que, 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 que a gente fez lá no Workbench. Só que, além disso, ele também dá uma resposta. O que é a resposta? São os dados que foram exibidos, que foram armazenados. Dados inseridos, result.insert into ID. Então, se deu certo, ele vai te retornar aí a resposta com o que foi inserido no banco de dados. Após estabelecer a conexão, você pode começar a executar queries para atualizar os dados. Também utilizamos um comando do MySQL. Que comando é esse? Update, né? O update serve para atualizar linhas da nossa tabela. Então, a gente tem um exemplo aí de update, ó. Update, nome da tabela, set name, where ID, interrogação José, né? Então, o que é que vai ser enviado, atualizado? São essas informações aí, José e 1, que seria o nome, e a idade, E a idade, né? Não é João 26.
João 25. Agora vai ser José 1. Ele vai atualizar aí o ID 1. O ID 1 vai atualizar só o nome, né? Que é o ID 1 da tabela. Show, pessoal? Então a gente tem aí também um retorno, que é um console log, dados atualizados. Mostra o resultado da última linha, ó, result check the rows, das últimas linhas. Então pronto, ó. A gente inseriu, a gente selecionou, buscou informações da tabela, a gente inseriu e a gente atualizou. Atualizar é diferente de inserir, né? Obviamente. Para atualizar, eu preciso já ter dados na tabela, o update. Então, eu vou pegar aquela linha que já existe e vou atualizar. Para inserir, eu vou colocar uma linha nova. Quantas linhas eu posso colocar no banco? Teoricamente, infinito. Até a memória do banco de dados acabar. Certo? Utilização. Você pode então chamar as funções descritas anteriormente para realizar as seguintes operações: consultar dados, inserir dados, atualizar dados. E, por fim, você finaliza as conexões, connection, end. Então, pessoal, no fim das contas, a gente vai utilizar basicamente os comandos do MySQL, que a gente utilizava lá dentro do Workbench, fora do Workbench, utilizando as linguagens de programação. Esse aí é no Node, né? Tem também no Java, tem um código também para Java. E tem também o código para MariaDB, né? Que é Python. É muito parecido. Observações importantes. É importante lembrar que o uso direto de strings de consulta, como nos exemplos anteriores, pode expor sua aplicação a ataques de SQL injection. Em uma aplicação real, é importante usar queries parametrizadas, como demonstrado no exemplo de inserção, ou outros mecanismos de prevenção de buscas, né? Então, ó, são parâmetros parametrizados, ó, João e idade. É um post, propriamente dito aqui, ó. Certo? Então, pessoal, era só isso mesmo que a gente tinha para ver na aula. Basicamente, essa aula foi uma aula de revisão do uso do banco de dados. A partir da nossa próxima aula, nossa aula prática, nossa próxima aula vai ser no encontro síncrono ainda, né? A gente vai ver mais conteúdos acerca da parte do front-end, a gente vai ver algumas coisas de back-end também, revisãozinha de JavaScript, que a gente já tinha visto. A gente vai ver a mesma coisa, só que um pouquinho diferente, mas a gente vai começar a trabalhar com a parte do servidor. Então, a gente vai ver a parte de conexão com o banco, vamos fazer a prática da aula de hoje, na semana que vem, e com isso a gente vai começando a parte de programação com o Node.js. E, por fim, lá no final, talvez eu troque a última prova, mas provavelmente vai ter. Vou trocar a última prova para uma aplicação, né? Utilizando o Node.js, vou pensar em alguma coisa, utilizando Node.js e JavaScript para essa aplicação, certo? Acabou, DB. Banco de dados é isso, acabou semana passada. Essa aula de hoje não tem mais, essa aqui já é a quinta aula de Web 2. Banco de dados foi semana passada, viu? Inclusive, quinta-feira é o último dia para entregar, ou quinta não, sexta, quarta, é o último dia para entregar a prova de banco de dados. Quinta e sexta eu vou corrigir, aí vocês já sabem quem vai fazer a AF. Se alguém precisar fazer a AF, vai fazer na próxima quarta. Próxima quarta não, quarta da semana que vem, dia 8, pelo calendário. Então, vamos lá. Hoje, nossa quinta aula de banco de dados, ou de Web 2. Dia 6, dia 13, dia 20 a gente termina. E a nossa última aula prática
dia 22, onde a gente vai encerrar a disciplina de Web 2. Show, pessoal? Alguma dúvida? Professor, esse programa aí, isso aí que a gente vai usar, tem que instalar pelo VS Code, porque diz que tem que ser em Python, né? Não, o Node, está falando do Node? Do Node, Como é que se instala? Não, o Node não. O Node é instalado via comando. Via Pelo... pacote tem instalador, certo? É Python não, tem nada a ver com Python não. É mais fácil que Python. Python você achar difícil, né? E aí, mais alguma dúvida? Não. Não, né? Então, pessoal, mais uma vez, terceira vez que eu estou falando hoje. É quarta-feira, a última prova de banco de dados. E seria o quê? E aí, é o que tem que entregar? Vocês vão... O trabalho, quarta-feira. Hã? O trabalho, quarta-feira, a prova 2. Isso. Modelo estrutural do banco que foi proposto. O que é o modelo estrutural? O SQL. Vocês vão me entregar o SQL do banco de dados. Vou rodar na minha máquina. Rodou tudo bem direitinho. 10. Não rodou, eu vou procurando os erros. Aí vai perdendo ponto. 9, 8, 7, 6, 5, até vocês ficarem me devendo nota. Aí eu desconto na prova de Web 2. Mas vocês rodem o código aí, viu? Eu vou pegar o SQL, vou dar só um Ctrl+C, Ctrl+V e vai para ver se na minha máquina aparece o banco de dados, o Workbench. Certo? Estamos combinados? Então, até sexta-feira, pessoal, estou entregando todas as notas de banco de dados para vocês. Se não houver nenhuma dúvida, nós ficamos por aqui. Parar aqui a gravação. Até mais, pessoal.